Na pacata cidade de Meadow Grove, onde os campos verdes se estendem até onde os olhos podem ver, vive Samuel Santa, um homem de estatura média, mas de presença imponente. Veterano da guerra, Sam carrega consigo não apenas as memórias de batalhas distantes, mas também um coração cheio de compaixão e uma alma marcada pela bondade. Sua pele escura, sulcada por rugas que contam histórias de superação, brilha sob o sol da manhã enquanto ele caminha pelas ruas de terra batida do pequeno vilarejo. Sam é conhecido por todos em Meadow Grove. Seja no mercado local, onde sempre compra um pouco mais do que precisa para deixar algo para os menos afortunados, ou na igreja aos domingos, onde sua voz grave e serena lidera os cânticos, sua presença é uma constante reconfortante. Ele vive em uma pequena fazenda nas proximidades, herdada de seus pais, onde cria alguns animais e cultiva uma horta que alimenta não apenas seu corpo, mas também sua alma. A vida em Meadow Grove é simples, mas não desprovida de desafios. A comunidade é unida, e todos se ajudam mutuamente, mas as dificuldades financeiras e as intempéries da natureza muitas vezes testam a resiliência de seus habitantes. Sam, no entanto, enfrenta cada dia com uma determinação inabalável e um sorriso que parece nunca desaparecer completamente, mesmo nos momentos mais difíceis. Seu melhor amigo, Tom, um homem de idade similar e igual disposição amigável, muitas vezes o visita para tomar um café e conversar sobre os velhos tempos. Em uma dessas tardes, enquanto os dois homens sentam na varanda de Sam, observando o pôr do sol, Tom menciona a feira de gado que está prestes a acontecer. A feira de gado está chegando, Sam, diz Tom, com um brilho nos olhos. Você já decidiu o que vai fazer este ano? Sam sorri, sabendo que Tom está se referindo à tradição de comprar e vender gado, algo que ele faz mais por obrigação do que por real necessidade. Bem, Tom, você sabe que eu não preciso de mais gado. Mas acho que vou dar uma olhada. Nunca se sabe o que pode aparecer por lá. Os dois homens riem, e Sam sente uma ponta de curiosidade. A Feira de Gado de Meadow Grove é um evento anual que atrai criadores e agricultores de toda a região. É um lugar onde negócios são feitos, amizades são reforçadas, às vezes, surpresas inesperadas acontecem. Enquanto a noite cai sobre Meadow Grove, Sam se despede de Tom e entra em sua casa, pensando na feira. Ele não sabe ainda, mas aquele ano seria diferente. Algo extraordinário está prestes a entrar em sua vida, algo que mudará não apenas seu destino, mas também o de um animal necessitado que aguarda por um milagre. O sol mal havia raiado quando Sam se preparava para mais um dia na feira de gado de Meadow Grove. O ar matinal estava fresco, e o orvalho ainda cobria a grama, refletindo os primeiros raios de luz. Sam vestiu sua camisa xadrez, calçou suas botas de couro gastas e pegou seu chapéu pendurado na entrada. Era um dia como qualquer outro, mas havia algo no ar, uma sensação de expectativa que ele não conseguia explicar. A feira de gado era um evento que movimentava toda a cidade. Barracas coloridas eram montadas ao longo da estrada principal, vendendo de tudo, desde ferramentas agrícolas até doces caseiros. O cheiro de comida frita e o som de risadas e conversas animadas enchiam o ar. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, enquanto os fazendeiros exibiam seus animais com orgulho, esperando por bons negócios. Sam caminhava lentamente entre as barracas, cumprimentando conhecidos e parando ocasionalmente para trocar algumas palavras. Ele não tinha pressa. Para ele, a feira era mais uma oportunidade de socializar do que de fazer negócios. No entanto, havia sempre a possibilidade de encontrar algo interessante, algo que valesse a pena levar para casa. Enquanto se aproximava da área onde os animais eram exibidos, Sam notou um burburinho incomum. Um grupo de pessoas estava reunido em torno de um curral improvisado, e ele podia ouvir murmúrios de preocupação e pena. Curioso, ele se aproximou e tentou ver o que estava acontecendo. No centro do curral, deitado no chão, estava um touro magro e visivelmente doente. Seu pelo estava opaco e sujo, e seus olhos, antes brilhantes, agora estavam turvos e sem vida. O animal respirava com dificuldade, e Sam podia ver suas costelas salientes através da pele esticada. Era uma visão que partia o coração. O que aconteceu com ele? Perguntou Sam a um dos homens próximos.
O homem sacudiu a cabeça, desanimado. Ninguém sabe ao certo. Ele chegou assim ontem à noite. O dono disse que ele adoeceu repentinamente e não tem mais condições de cuidar dele. Está vendendo por um preço irrisório, só para se livrar do animal. Sam sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia que, na maioria das vezes, animais doentes como aquele eram comprados apenas para serem abatidos, poupando-os de mais sofrimento. Mas havia algo naquele touro, uma centelha de vida que ainda resistia, que o comovia profundamente. Ele se ajoelhou próximo ao curral e estendeu a mão, deixando que o touro sentisse seu cheiro. O animal levantou a cabeça lentamente e olhou para Sam. Por um breve momento, seus olhos pareceram brilhar com um vislumbre de esperança. Quanto ele está pedindo por ele? Perguntou Sam, sem tirar os olhos do touro. R$ 100, respondeu o homem. Mas, Sam, você sabe que não vale a pena. Esse animal está à beira da morte. Seria melhor deixá-lo ir. Sam sabia que o homem tinha razão. Era um risco, e provavelmente um desperdício de dinheiro. Mas havia algo naquele touro, algo que ele não conseguia explicar, que o fazia querer tentar. Ele tirou a carteira do bolso e contou as notas. Eu levo, disse Sam, entregando o dinheiro ao homem. O homem olhou para ele, surpreso, mas não discutiu. Tudo bem, Sam. Mas não diga que eu não avisei. Sam chamou alguns amigos para ajudá-lo a carregar o touro até seu caminhão. Com cuidado, eles colocaram o animal na carroceria e o cobriram com um cobertor velho. Enquanto dirigia de volta para casa, Sam não conseguia tirar os olhos do retrovisor, observando o touro imóvel. Ele não sabia se conseguiria salvar aquele animal, mas estava disposto a tentar. Afinal, era isso que Sam sempre fazia, dar uma chance àqueles que mais precisavam. O caminho de volta para casa parecia mais longo do que o habitual. Sam dirigia devagar, com cuidado para não sacudir demais o touro doente na carroceria do caminhão. A cada solavanco na estrada de terra, ele olhava pelo retrovisor, preocupado com o estado do animal. O touro estava quieto, quase imóvel, e Sam não conseguia evitar um sentimento de apreensão. Ao chegar à fazenda, Sam estacionou o caminhão próximo ao celeiro e chamou por seu vizinho, Carlos, um homem de meia idade com experiência em cuidar de animais doentes. Carlos chegou rapidamente, com uma expressão de preocupação no rosto ao ver o estado do touro. Sam, o que você fez? Perguntou Carlos, aproximando-se do caminhão. Esse animal está em más condições. Você acha que consegue salvá-lo? Sam desceu do caminhão e olhou para o touro com determinação. Não sei, Carlos. Mas tenho que tentar. Não posso simplesmente deixá-lo morrer sem fazer nada. Carlos balançou a cabeça, mas ajudou Sam a carregar o touro para um estábulo vazio. Eles prepararam um colchão de palha fresca e cobriram o animal com um cobertor limpo. Sam agradeceu a Carlos, que prometeu voltar mais tarde com alguns remédios que poderiam ajudar. Sozinho no estábulo, Sam se ajoelhou ao lado do touro e começou a examinar suas feridas. O animal estava desidratado e fraco, mas seus olhos ainda mostravam um vislumbre de vida. Sam encheu um balde com água fresca e ofereceu ao touro, que bebeu lentamente, com dificuldade. Você está seguro agora, disse Sam, acariciando suavemente a cabeça do animal. Vou cuidar de você. Enquanto trabalhava, Sam não conseguia evitar pensar no que havia levado aquele touro a tal estado. Seria negligência? Uma doença repentina? Ele não tinha respostas, mas estava determinado a fazer tudo o que pudesse para ajudar o animal a se recuperar. Ao longo do dia, Sam dividiu seu tempo entre os afazeres da fazenda e os cuidados com o touro. Ele preparou uma mistura de aveia e mel, algo que sua mãe costumava fazer para animais doentes, e ofereceu ao touro, que comeu um pouco, com relutância. Era um sinal encorajador, mas Sam sabia que o caminho para a recuperação seria longo e incerto. À noite, enquanto se sentava na varanda de sua casa, Sam refletia sobre o dia. Ele não sabia por que se sentia tão conectado àquele animal, mas havia algo nele que tocava seu coração. Talvez fosse a maneira como o touro olhava para ele, como se estivesse pedindo por uma chance. Ou talvez fosse simplesmente o desejo de fazer a diferença, de salvar uma vida que outros haviam desistido.
Enquanto a lua subia no céu, iluminando a fazenda com uma luz prateada, Sam fez uma promessa a si mesmo. Ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para salvar aquele touro, não importava o que acontecesse. Era uma decisão que mudaria sua vida de maneiras que ele ainda não conseguia imaginar. Os dias que se seguiram foram de trabalho árduo e noites de preocupação para Sam. Ele acordava antes do amanhecer para cuidar do touro, que ele havia batizado de Thunder, inspirado pela força silenciosa que via nos olhos do animal. Cada manhã, Sam preparava uma mistura especial de grãos e vitaminas, tentando fortalecer o corpo debilitado de Thunder. Carlos, o vizinho, vinha diariamente para ajudar. Ele trazia remédios e compartilhava seu conhecimento sobre cuidados com animais. Juntos, eles limpavam as feridas de Thunder, aplicavam pomadas e monitoravam sua temperatura. Era um processo lento e, às vezes, desanimador, mas Sam não desistia. Você está perdendo seu tempo, Sam, disse Carlos em uma tarde chuvosa, enquanto eles observavam Thunder deitado no estábulo, sem energia para se levantar. Esse animal está muito fraco. Talvez seja melhor deixá-lo ir. Sam olhou para Thunder, que respirava com dificuldade, e sentiu um nó na garganta. Ele sabia que Carlos tinha razão em parte, mas não conseguia se conformar com a ideia de desistir. Havia algo em Thunder que o impulsionava a continuar tentando, uma intuição de que o animal ainda tinha uma chance. Não posso desistir dele, Carlos, respondeu Sam, com determinação. Ele ainda está lutando. Se ele não desistiu, eu também não vou. Carlos suspirou, mas respeitou a decisão de Sam. Ele conhecia Sam há anos e sabia que, uma vez que ele decidia algo, era difícil fazê-lo mudar de ideia. Além disso, Carlos admirava a compaixão e a teimosia de Sam, mesmo que não concordasse totalmente. Enquanto os dias passavam, Sam notou pequenas melhoras em Thunder. O touro começou a levantar a cabeça quando Sam entrava no estábulo, como se reconhecesse seu salvador. Sua respiração tornou-se mais estável, e ele começou a comer um pouco mais a cada refeição. Eram sinais sutis, mas suficientes para manter a esperança de Sam viva. Sam também começou a perceber que Thunder não era um touro comum. Havia uma inteligência em seus olhos, uma compreensão que ia além do instinto animal. Thunder parecia entender quando Sam falava com ele, como se estivesse realmente ouvindo e respondendo de alguma forma. Era uma conexão que Sam nunca havia experimentado com nenhum outro animal. Uma noite, enquanto Sam sentava ao lado de Thunder, como fazia todas as noites antes de dormir, ele decidiu contar ao touro sobre seus dias na guerra. Falou sobre as batalhas, os amigos que perdeu e as lições que aprendeu. Thunder ouvia em silêncio, sua respiração calma e constante, como se estivesse absorvendo cada palavra. Você é especial, Thunder, disse Sam, acariciando a cabeça do touro. Não sei porquê, mas sinto isso. E vou fazer tudo o que puder para te ajudar a se recuperar. Thunder olhou para Sam. Por um breve momento, Sam jurou ver um brilho de gratidão nos olhos do animal. Era como se Thunder estivesse dizendo que também não desistiria, que lutaria para ficar melhor. Essa noite marcou um ponto de virada na recuperação de Thunder. Nos dias seguintes, sua melhora tornou-se mais evidente. Ele começou a se levantar sozinho, a andar pelo estábulo e até a sair para o pequeno pasto ao lado da casa. Sam observava, orgulhoso, enquanto Thunder ganhava força e confiança. A decisão de Sam de comprar Thunder havia sido questionada por muitos, mas ele nunca duvidou. Agora, vendo o touro se recuperar, ele sabia que havia feito a coisa certa. Thunder não era apenas um animal, ele era um companheiro, um amigo, e sua presença na vida de Sam estava se tornando cada vez mais significativa. As semanas se transformaram em um ritmo constante de cuidados e observação. Sam acordava antes do sol nascer, preparando a alimentação especial de Thunder e verificando seu progresso. Cada pequeno avanço era celebrado como uma vitória, cada recuo era enfrentado com determinação renovada. Thunder, embora ainda fraco, começava a mostrar sinais de melhora mais consistentes. Seu pelo, antes opaco e quebradiço, ganhava um brilho saudável, e seus olhos, que antes pareciam turvos e sem vida, agora refletiam um brilho de curiosidade e vitalidade. Sam passava horas ao lado do touro, falando baixinho,
como se quisesse transmitir toda a sua força e esperança através das palavras. Carlos continuava a ser uma presença constante, trazendo suprimentos e oferecendo conselhos. Ele havia se afeiçoado a Thunder quase tanto quanto Sam, e sua experiência era inestimável. Juntos, eles criaram uma rotina de cuidados que incluía não apenas alimentação e medicação, mas também exercícios leves para fortalecer os músculos de Thunder. Você está fazendo um ótimo trabalho, Sam, disse Carlos uma tarde, enquanto observava Thunder andar lentamente pelo pasto. Ele está muito melhor do que quando você o trouxe. Você deveria se orgulhar. Sam sorriu, sentindo uma onda de satisfação. É graças à sua ajuda, Carlos. Eu não teria conseguido sem você. Carlos acenou com a mão, desdenhando o elogio. Você teria encontrado um jeito. Você sempre faz. Mas nem todos os dias eram fáceis. Houve momentos em que Thunder parecia recair, perdendo o apetite ou mostrando sinais de fraqueza. Nessas ocasiões, Sam sentia um aperto no peito, um medo de que todo o seu esforço pudesse ser em vão. Mas ele nunca deixava transparecer, mantendo uma fachada de confiança e otimismo para Thunder. Em uma dessas noites difíceis, Sam sentou-se ao lado de Thunder no estábulo, observando o touro respirar com dificuldade. Ele colocou a mão na cabeça de Thunder, sentindo o calor de seu corpo, e falou suavemente. Você vai ficar bem, Thunder. Nós vamos passar por isso juntos. Eu prometo. Thunder olhou para Sam, e, por um momento, Sam sentiu como se o touro estivesse tentando dizer algo, como se estivesse agradecendo por todo o cuidado e carinho. Era uma conexão profunda, quase espiritual, que fortalecia a determinação de Sam. À medida que os dias passavam, Thunder começou a se recuperar mais rapidamente. Ele ganhava peso, sua força aumentava e sua personalidade começava a brilhar. Sam notou que Thunder tinha uma maneira única de se comunicar, usando sons suaves e expressões faciais que pareciam transmitir suas emoções. Sam também começou a perceber que Thunder não era um touro comum. Havia uma inteligência em seus olhos, uma compreensão que ia além do instinto animal. Thunder parecia entender quando Sam falava com ele, como se estivesse realmente ouvindo e respondendo de alguma forma. Era uma conexão que Sam nunca havia experimentado com nenhum outro animal. Enquanto cuidava de Thunder, Sam também cuidava da fazenda, garantindo que tudo estivesse em ordem. Era um equilíbrio delicado, mas ele conseguia, impulsionado pela paixão e pelo amor que sentia por aquele touro especial. À noite, enquanto se sentava na varanda de sua casa, Sam refletia sobre a jornada que havia empreendido. Ele não sabia o que o futuro reservava para Thunder, mas estava determinado a fazer tudo o que pudesse para garantir que o touro tivesse uma vida feliz e saudável. Era uma promessa que ele havia feito a si mesmo e a Thunder, e ele não tinha intenção de quebrá-la. O sol da manhã iluminava o pasto enquanto Sam observava Thunder de longe. O touro, que antes mal conseguia se levantar, agora caminhava com uma confiança crescente, explorando os limites do pasto com curiosidade. Sam sentia um orgulho imenso ao ver a transformação de Thunder, mas também uma ponta de inquietação. Havia algo no comportamento do touro que chamava sua atenção, algo que ele não conseguia explicar. Thunder não apenas se recuperava fisicamente, ele parecia estar se tornando mais forte e mais ágil a cada dia. Sam notou que o touro tinha uma maneira única de se mover, quase graciosa, que não era comum em animais de seu tamanho. Além disso, Thunder parecia ter uma compreensão quase humana das coisas ao seu redor, reagindo a comandos e gestos de Sam de uma forma que ia além do instinto animal. Uma tarde, enquanto Sam trabalhava no celeiro, ele ouviu um barulho vindo do pasto. Ao olhar para fora, viu Thunder empurrando uma pedra grande com o nariz, tentando movê-la para o lado. Sam ficou surpreso, a pedra era pesada, e mesmo um touro saudável teria dificuldade em movê-la. No entanto, Thunder parecia determinado, empurrando a pedra repetidamente até que, finalmente, ela rolou para o lado. Sam saiu do celeiro e se aproximou de Thunder, impressionado com o que havia acabado de testemunhar. Ele se ajoelhou ao lado da pedra e olhou para o touro, que parecia orgulhoso de sua realização. Sam riu, sentindo uma onda de afeto pelo animal. Você é incrível, Thunder, disse Sam, acariciando a cabeça do touro.
Eu nunca vi nada igual. Thunder respondeu com um som suave, quase como um ronronar, e Sam sentiu como se o touro estivesse agradecendo pelo elogio. Era uma conexão profunda, que ia além das palavras, e que fortalecia o vínculo entre eles. Nos dias seguintes, Sam começou a testar os limites de Thunder, desafiando-o com tarefas simples, como empurrar objetos ou seguir comandos. Thunder respondia com entusiasmo, como se estivesse ansioso para aprender e agradar. Sam ficou maravilhado com a inteligência e a vontade do touro, mas também começou a se perguntar sobre a origem de Thunder e se havia algo mais em sua linhagem do que parecia. Enquanto cuidava de Thunder, Sam também continuava com seus afazeres na fazenda, mas sua mente estava frequentemente ocupada com pensamentos sobre o touro. Ele sentia que havia um mistério a ser desvendado, um segredo que Thunder guardava, e estava determinado a descobrir. Uma noite, enquanto se sentava na varanda de sua casa, Sam refletia sobre a jornada que havia empreendido com Thunder. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava certo de que havia algo especial naquele touro, algo que ia além do comum. E ele estava determinado a descobrir o que era. Sam estava cada vez mais intrigado com Thunder. O touro não apenas se recuperara completamente, mas também exibia comportamentos que desafiavam qualquer explicação lógica. Sam decidiu investigar mais a fundo, determinado a descobrir a verdade por trás daquele animal extraordinário. Uma manhã, enquanto Sam alimentava Thunder, ele notou algo peculiar. Thunder parecia reagir a sons distantes, como se estivesse ouvindo algo que Sam não conseguia perceber. Curioso, Sam começou a testar a audição de Thunder, batendo palmas em diferentes intensidades e distâncias. Para sua surpresa, Thunder respondia a cada som, mesmo quando Sam estava longe demais para ser ouvido por um animal comum. Sam também percebeu que Thunder tinha uma força em comum. Em uma ocasião, enquanto tentava mover um troco pesado no pasto, Sam viu Thunder se aproximar, com um único empurrão, mover o troco como se fosse leve como uma pena. Sam ficou boquiaberto, incapaz de acreditar no que havia acabado de testemunhar. Determinado a descobrir mais, Sam decidiu procurar informações sobre a linhagem de Thunder. Ele passou horas na biblioteca local, folheando livros antigos sobre raças de gado e histórias de animais excepcionais. Foi então que ele encontrou uma referência a uma linhagem rara de touros, conhecida por sua força e inteligência excepcionais. Esses touros, segundo a lenda, eram descendentes de uma raça antiga, quase mítica, que possuía habilidades além do comum. Sam sentiu um frio na espinha ao ler sobre aquela linhagem. As descrições combinavam perfeitamente com o que ele havia observado em Thunder. Ele continuou a pesquisar, descobrindo que esses touros eram extremamente raros e valiosos, e que muitos criadores tentaram, sem sucesso, reproduzir suas características únicas. Com o coração acelerado, Sam voltou para casa, determinado a confirmar suas suspeitas. Ele observou Thunder com um novo olhar, notando cada detalhe que antes passara despercebido. A maneira como Thunder se movia, a inteligência em seus olhos, a força e a agilidade incomuns, tudo fazia sentido agora. Sam decidiu compartilhar sua descoberta com Carlos, que ficou igualmente surpreso e intrigado. Juntos, eles discutiram o que fazer a seguir, conscientes de que a revelação do segredo de Thunder poderia atrair a atenção de pessoas inescrupulosas. Nós precisamos proteger Thunder, disse Sam, com determinação. Ele é especial, e não podemos deixar que ninguém o explore ou machuque. Carlos concordou, e os dois homens elaboraram um plano para manter Thunder seguro, enquanto continuavam a investigar sua linhagem e a descobrir mais sobre suas habilidades únicas. Sam sabia que a jornada estava apenas começando, mas estava determinado a fazer tudo o que pudesse para proteger Thunder e desvendar os mistérios que o cercavam. Era uma missão que mudaria sua vida para sempre, e ele estava pronto para enfrentá-la de cabeça erguida. A descoberta do segredo de Thunder trouxe uma mistura de emoções para Sam. Ele estava maravilhado com a natureza única do touro, mas também preocupado com as possíveis consequências de tal revelação. Sam sabia que precisava manter Thunder seguro, mas, ao mesmo tempo, sentia que o mundo deveria conhecer a verdade sobre aquele animal extraordinário. No entanto, manter um segredo em uma pequena cidade como Meadow Grove era quase impossível.
Os rumores sobre Thunder começaram a se espalhar rapidamente. As pessoas falavam sobre o touro que se recuperara milagrosamente de uma doença grave e agora exibia habilidades incríveis. Alguns diziam ter visto Thunder movendo objetos pesados com facilidade, enquanto outros juravam que o touro entendia comandos como um cão treinado. Sam tentou ignorar os rumores, concentrando-se nos cuidados com Thunder e na rotina diária da fazenda. Mas logo percebeu que a curiosidade das pessoas estava aumentando. Visitantes começaram a aparecer na fazenda, pedindo para ver Thunder e fazer perguntas sobre sua recuperação. Sam, sempre gentil, atendia aos visitantes com um sorriso, mas evitava dar muitos detalhes sobre o touro. Um dia, um homem bem vestido chegou à fazenda em um carro luxuoso. Ele se apresentou como Richard Dawson, um criador de gado de uma cidade próxima, e disse ter ouvido falar sobre Thunder. Richard era educado, mas Sam sentiu uma certa arrogância em seu tom de voz. Ele fez várias perguntas sobre Thunder, mostrando um interesse que ia além da simples curiosidade. Eu estou muito impressionado com o que ouvi sobre o seu touro, Sam, disse Richard, olhando para Thunder com um brilho nos olhos. Eu gostaria de fazer uma oferta para comprá-lo. Acho que ele seria um ótimo complemento para o meu rebanho. Sam sentiu um nó no estômago ao ouvir a proposta. Ele sabia que Richard não estava interessado no bem-estar de Thunder, mas sim em explorar suas habilidades únicas para obter lucro. Sam recusou educadamente, dizendo que Thunder não estava à venda. Richard não ficou satisfeito com a resposta, mas não insistiu. Ele deixou seu cartão de visitas com Sam, dizendo que estaria disponível caso Sam mudasse de ideia. Sam pegou o cartão, sabendo que não usaria, mas querendo evitar qualquer conflito. Após a visita de Richard, Sam percebeu que precisava ser mais cauteloso. Ele começou a limitar as visitas à fazenda e evitou falar sobre Thunder em público. No entanto, os rumores continuavam a se espalhar, e logo atraíram a atenção de pessoas ainda mais perigosas. Um dia, um grupo de homens desconhecidos apareceu na fazenda, fazendo perguntas sobre Thunder e oferecendo grandes quantias de dinheiro pelo touro. Sam recusou todas as ofertas, mas sentiu um medo crescente. Ele sabia que precisava proteger Thunder a todo custo, mas não tinha certeza de como fazer isso. Sam decidiu procurar Carlos para pedir conselhos. Carlos, sempre sábio e calmo, ouviu atentamente as preocupações de Sam e sugeriu que eles procurassem ajuda na comunidade. Juntos, eles elaboraram um plano para manter Thunder seguro, enquanto tentavam descobrir mais sobre as intenções daqueles que estavam interessados no touro. Sam sabia que os dias à frente seriam desafiadores, mas estava determinado a proteger Thunder. Ele não podia deixar que o touro caísse nas mãos erradas, não importava o que acontecesse. As semanas seguintes foram tensas para Sam. A notícia sobre Thunder havia se espalhado além de Meadow Grove, atraindo a atenção de criadores, cientistas e até mesmo de pessoas com intenções menos nobres. Sam recebia visitas diárias de estranhos, todos com ofertas tentadoras e perguntas insistentes sobre o touro. Cada visita aumentava sua preocupação e a sensação de que precisava proteger Thunder a qualquer custo. Um dia, enquanto trabalhava no celeiro, Sam ouviu o som de um carro se aproximando. Ao olhar para fora, viu um veículo preto e brilhante estacionando em frente à sua casa. Do carro, desceram dois homens de ternos escuros, que se aproximaram com passos firmes e expressões sérias. Samuel Turner? Perguntou um dos homens, com um tom de voz que não deixava espaço para discussão. Sim, sou eu, respondeu Sam, sentindo um nó no estômago. Meu nome é Victor Kane, disse o homem. Sou representante de uma empresa de biotecnologia interessada em animais com características únicas. Ouvimos falar do seu touro, Thunder, e gostaríamos de fazer uma oferta para adquiri-lo. Sam sentiu uma onda de desconfiança. Havia algo na maneira como Victor falava, algo frio e calculista, que o deixava desconfortável. Ele recusou educadamente, dizendo que Thunder não estava à venda. Victor não parecia satisfeito com a resposta. Ele trocou um olhar com seu companheiro, que permaneceu em silêncio, antes de continuar. Sr. Turner, entenda que esta é uma oferta muito generosa. Estamos dispostos a pagar um valor significativo por Thunder. Além disso,
Temos os recursos para garantir que ele receba os melhores cuidados e seja estudado por especialistas. Sam sentiu uma ponta de raiva. Ele sabia que Victor não estava interessado no bem-estar de Thunder, mas sim em explorar suas habilidades para fins lucrativos. Como eu disse, Thunder não está à venda. Ele é parte da minha família, e não vou vendê-lo para ninguém. Victor sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Bem, Sr. Turner, espero que reconsidere. Estamos dispostos a negociar. Aqui está o meu cartão. Entre em contato se mudar de ideia. Sam pegou o cartão, sabendo que nunca o usaria. Ele observou os homens voltarem para o carro e partirem, deixando um rastro de poeira atrás deles. Sam sentiu um arrepio na espinha, sabendo que aquela não seria a última vez que ouviria falar de Victor Kane. Determinado a proteger Thunder, Sam decidiu tomar medidas mais drásticas. Ele começou a limitar o acesso à fazenda, instalando cercas mais altas e trancas mais seguras. Também pediu a Carlos e a outros amigos da comunidade para ficarem de olho em qualquer atividade suspeita. Uma noite, enquanto se sentava na varanda de sua casa, Sam refletia sobre a situação. Ele sabia que estava enfrentando forças poderosas, pessoas que não hesitariam em usar métodos questionáveis para conseguir o que queriam. Mas ele também sabia que não podia desistir. Thunder confiava nele, e ele não podia decepcionar o touro. Sam decidiu que precisava descobrir mais sobre as intenções daqueles que estavam interessados em Thunder. Ele começou a fazer perguntas discretas na cidade, procurando informações sobre Victor Kane e sua empresa. O que descobriu o deixou ainda mais preocupado. A empresa de Victor era conhecida por seus métodos agressivos e falta de escrúpulos, e eles não hesitariam em usar qualquer meio necessário para conseguir o que queriam. Sam sabia que os dias à frente seriam desafiadores, mas estava determinado a proteger Thunder. Ele não podia deixar que o touro caísse nas mãos erradas, não importava o que acontecesse. Era uma promessa que ele havia feito a si mesmo e a Thunder, e ele estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para cumpri-la. Sam sabia que não poderia enfrentar sozinho as ameaças que se acumulavam ao redor de Thunder. Ele precisava de um plano, de aliados e de estratégias para garantir a segurança do touro. Determinado, ele chamou uma reunião com seus amigos mais próximos e confiáveis, Carlos, Tom e Maria, uma veterinária local que havia ajudado a cuidar de Thunder desde o início. Na noite combinada, os quatro se reuniram na cozinha de Sam, onde um mapa da região estava espalhado sobre a mesa. Sam explicou a situação, detalhando as visitas suspeitas e as ofertas que havia recebido por Thunder. Ele falou sobre o medo que sentia e a necessidade de proteger o touro a qualquer custo. Nós precisamos esconder Thunder, disse Sam, olhando para os amigos. Não podemos deixá-lo aqui, onde ele está vulnerável. Precisamos de um lugar seguro, longe de olhos curiosos e mãos gananciosas. Carlos, sempre prático, sugeriu um local, uma antiga cabana de caça nas montanhas, pertencente à sua família há gerações. Era isolada, difícil de encontrar e raramente visitada. Lá seria um bom esconderijo, disse ele. Ninguém iria procurar por Thunder lá. Tom concordou, acrescentando que eles poderiam fortificar a cabana, tornando-a ainda mais segura. Maria, por sua vez, ofereceu-se para ajudar a preparar Thunder para a mudança, garantindo que ele estivesse saudável e forte para a jornada. O plano começou a tomar forma. Eles decidiriam que Sam e Thunder desapareceriam por alguns dias, fingindo uma viagem para visitar parentes distantes. Enquanto isso, Carlos e Tom preparariam a cabana, garantindo que tudo estivesse pronto para a chegada de Thunder. Maria ficaria responsável por monitorar qualquer atividade suspeita em Meadow Grove e manter os outros informados. Nos dias seguintes, Sam trabalhou incansavelmente para preparar Thunder para a mudança. Ele passou horas ao lado do touro, fortalecendo o vínculo entre eles e garantindo que Thunder estivesse pronto para a jornada. Sam sabia que seria uma mudança difícil, mas necessária para a segurança de Thunder. Enquanto isso, Carlos e Tom trabalhavam na cabana, limpando e fortificando o local. Eles instalaram cercas adicionais e sistemas de segurança rudimentares, garantindo que a cabana fosse um refúgio seguro para Thunder. Maria,
por sua vez, mantinha os olhos e ouvidos abertos em Meadow Grove, relatando qualquer novidade suspeita. Finalmente, o dia da partida chegou. Sam carregou Thunder em um trailer, garantindo que o touro estivesse confortável para a viagem. Com um último olhar para sua casa, Sam partiu, determinado a proteger Thunder a qualquer custo. A viagem para as montanhas foi tranquila, mas Sam não conseguia relaxar. Ele sabia que estavam sendo perseguidos, que olhos curiosos e mãos gananciosas estavam à procura de Thunder. Mas ele também sabia que estava fazendo a coisa certa, que estava protegendo um amigo e um ser especial. Ao chegarem à cabana, Sam sentiu um alívio momentâneo. O local era perfeito, isolado, seguro e cercado pela beleza natural das montanhas. Thunder parecia sentir a mesma tranquilidade, explorando o novo ambiente com curiosidade e confiança. Sam sabia que os dias à frente seriam desafiadores, mas estava determinado a proteger Thunder. Ele não podia deixar que o touro caísse nas mãos erradas, não importava o que acontecesse. Era uma promessa que ele havia feito a si mesmo e a Thunder, e ele estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para cumpri-la. A cabana nas montanhas oferecia um refúgio temporário, mas Sam sabia que não era uma solução permanente. Ele precisava encontrar um lugar onde Thunder pudesse viver em segurança, longe das ameaças que pairavam sobre ele. Determinado, Sam começou a buscar informações sobre santuários de animais, lugares onde Thunder poderia ser protegido e cuidado adequadamente. Sam passou dias fazendo pesquisas, utilizando o telefone da cabana para fazer chamadas e enviar mensagens. Ele entrou em contato com várias organizações e santuários, explicando a situação de Thunder e pedindo conselhos. Muitas das respostas foram desanimadoras. A maioria dos lugares não tinha os recursos ou a experiência necessária para cuidar de um animal como Thunder. No entanto, uma resposta em particular chamou sua atenção. Era de um santuário de animais raros, localizado em uma região remota e conhecido por sua capacidade de cuidar de animais com necessidades especiais. O santuário era dirigido por uma mulher chamada Doutora Helena Martinez, uma veterinária renomada com experiência em animais exóticos e em perigo. Sam marcou uma visita ao santuário, esperando que fosse a solução que ele tanto procurava. Ele explicou a situação a Carlos, que se ofereceu para acompanhá-lo na viagem. Juntos, eles prepararam Thunder para a longa viagem, garantindo que ele estivesse confortável e seguro. A viagem até o santuário foi longa e cansativa, mas Sam não se importava. Ele estava determinado a encontrar um lar seguro para Thunder, não importava o que fosse necessário. Ao chegarem ao santuário, Sam ficou impressionado com o que viu. O lugar era espaçoso e bem cuidado, com áreas específicas para diferentes tipos de animais. A doutora Helena os recebeu com um sorriso caloroso, mostrando-se imediatamente interessada na história de Thunder. Ela examinou Thunder com cuidado, fazendo perguntas detalhadas sobre sua recuperação e comportamentos. Sam respondeu a todas as perguntas, sentindo uma ponta de esperança ao ver o interesse genuíno de Helena. Ela explicou que o santuário tinha experiência em cuidar de animais com necessidades especiais e que Thunder seria bem-vindo ali. Nós podemos oferecer a Thunder um lar seguro e os cuidados que ele precisa, disse Helena, olhando para Sam com um sorriso. Ele estará protegido aqui, e nós faremos tudo o que for possível para garantir seu bem-estar. Sam sentiu um alívio imenso ao ouvir as palavras de Helena. Ele sabia que havia encontrado o lugar certo para Thunder, um lugar onde ele poderia viver em paz e segurança. Sam agradeceu a Helena, sentindo uma mistura de gratidão e tristeza. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa, mas também sentia que estaria deixando para trás um amigo querido. Nos dias seguintes, Sam trabalhou com a equipe do santuário para garantir que Thunder se adaptasse bem ao novo ambiente. Ele passou horas ao lado do touro, ajudando-o a se familiarizar com os novos arredores e os cuidados. Sam sabia que era hora de seguir em frente, mas também sabia que Thunder estaria seguro e bem cuidado. Ao se despedir de Thunder, Sam sentiu uma ponta de tristeza, mas também uma sensação de realização. Ele havia cumprido sua promessa de proteger Thunder, garantindo que ele tivesse uma vida feliz e segura. Sam olhou para o touro uma última vez, sentindo um vínculo que nunca seria quebrado, não importa a distância.
Os dias no santuário passaram rapidamente, e Sam sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que Thunder estava em boas mãos, mas a ideia de se despedir do touro pesava em seu coração. Cada manhã, Sam acordava cedo para passar tempo com Thunder, ajudando a equipe do santuário a cuidar dele e garantindo que ele se adaptasse bem ao novo ambiente. Thunder parecia estar prosperando no santuário. Ele explorava os vastos pastos com curiosidade, interagindo com os outros animais e respondendo bem aos cuidados da equipe. Sam observava tudo com um sorriso, sentindo um orgulho imenso ao ver como Thunder havia se recuperado e se tornado um animal forte e saudável. No entanto, Sam sabia que era hora de seguir em frente. Ele havia cumprido sua promessa de proteger Thunder e garantir que ele tivesse uma vida segura e feliz. A doutora Helena havia assegurado que Thunder receberia os melhores cuidados e que estaria protegido de qualquer ameaça. Sam confiava nela e na equipe do santuário, mas ainda assim, a ideia de se despedir de Thunder era difícil. Uma tarde, enquanto se sentava ao lado de Thunder em um pasto ensolarado, Sam decidiu que era hora de ter uma conversa sincera com o touro. Ele olhou nos olhos de Thunder, sentindo uma conexão profunda que ia além das palavras. Thunder, você sabe que eu te amo, não sabe? Disse Sam, com a voz embargada. Você é especial, e eu fiz uma promessa de proteger você. Eu acho que encontrei o lugar certo para você, onde você pode viver em paz e segurança. Mas isso significa que eu preciso seguir em frente. Thunder olhou para Sam, e, por um momento, Sam sentiu como se o touro estivesse entendendo cada palavra. Era uma conexão quase mágica, um vínculo que transcendia a linguagem. Sam sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto, mas sorriu, sabendo que estava fazendo a coisa certa. Você vai ser feliz aqui, Thunder, continuou Sam. E eu sempre vou estar por perto, mesmo que não esteja aqui todos os dias. Você nunca estará sozinho. Thunder respondeu com um som suave, quase como um ronronar, e Sam sentiu como se o touro estivesse agradecendo por tudo o que ele havia feito. Era um momento de despedida, mas também de celebração, um reconhecimento de tudo o que eles haviam passado juntos. Nos dias seguintes, Sam trabalhou com a equipe do santuário para garantir que Thunder estivesse completamente adaptado ao novo ambiente. Ele passou horas ao lado do touro, ajudando-o a se familiarizar com os novos arredores e os cuidados. Sam sabia que era hora de seguir em frente, mas também sabia que Thunder estaria seguro e bem cuidado. Ao se despedir de Thunder, Sam sentiu uma ponta de tristeza, mas também uma sensação de realização. Ele havia cumprido sua promessa de proteger Thunder, garantindo que ele tivesse uma vida feliz e segura. Sam olhou para o touro uma última vez, sentindo um vínculo que nunca seria quebrado, não importa a distância. Adeus, Thunder, disse Sam, com a voz embargada. Você sempre será especial para mim. E com isso, Sam virou as costas e caminhou em direção ao carro, pronto para seguir em frente, mas levando consigo as memórias e o amor de um amigo muito especial. O dia da despedida chegou mais rápido do que Sam esperava. Ele passou a manhã inteira ao lado de Thunder, aproveitando cada momento como se fosse o último. O touro parecia entender a gravidade da situação, permanecendo próximo a Sam, como se também quisesse prolongar aqueles instantes. Sam levou Thunder para um passeio pelo santuário, visitando os lugares que ele mais gostava. Eles pararam perto de um lago tranquilo, onde Thunder costumava beber água e descansar à sombra das árvores. Sam sentou-se na grama, observando Thunder explorar o ambiente com uma curiosidade que parecia nunca se esgotar. Você vai sentir minha falta, Thunder? Perguntou Sam, com um sorriso triste. Thunder olhou para ele e emitiu um som suave, quase como um murmúrio de resposta. Sam sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto, mas não se importou em limpá-la. Era um momento de pura emoção, um reconhecimento do vínculo que haviam construído. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Sam decidiu que era hora de dizer adeus. Ele se ajoelhou ao lado de Thunder, colocando a mão no pescoço do touro e sentindo o calor do seu corpo. Você foi um amigo incrível, Thunder. Nunca vou esquecer você. Thunder olhou para Sam, e, por um momento, Sam sentiu como se o touro estivesse tentando transmitir uma mensagem de gratidão e amor.
Era uma conexão que ia além das palavras, um entendimento mútuo que só eles compartilhavam. Sam deu um último abraço em Thunder, sentindo o cheiro da terra e da grama no pelo do touro. Ele se levantou, olhando para Thunder uma última vez antes de se virar e caminhar em direção ao carro que o levaria de volta para casa. Enquanto se afastava, Sam sentiu uma mistura de tristeza e realização. Ele havia cumprido sua promessa de proteger Thunder e garantir que ele tivesse uma vida segura e feliz. Mas também sabia que estava deixando para trás um amigo muito especial, um companheiro que havia mudado sua vida de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Ao dirigir de volta para Meadow Grove, Sam refletiu sobre a jornada que haviam compartilhado. Ele lembrava do dia em que encontrara Thunder, doente e abandonado, e de como sua vida havia mudado desde então. Thunder não era apenas um animal, ele era um símbolo de esperança e resiliência, um lembrete de que a bondade e a compaixão podiam transformar vidas. Sam sabia que a despedida não era um adeus definitivo, mas sim um até logo. Ele prometera a si mesmo que voltaria para visitar Thunder, que continuaria a ser uma parte da vida do touro, mesmo que à distância. Era uma promessa que ele pretendia cumprir, não importa o que acontecesse. Ao chegar em casa, Sam sentiu um vazio, mas também uma sensação de paz. Ele havia feito a coisa certa, havia protegido um amigo e garantido seu bem-estar. E, no final das contas, era isso que importava. De volta a Meadow Grove, Sam sentiu uma mudança no ar. A história de Thunder havia se espalhado pela cidade, inspirando as pessoas de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. O touro, que uma vez foi um animal doente e abandonado, tornou-se um símbolo de esperança e resiliência, um lembrete de que a bondade e a compaixão podiam transformar vidas. Sam foi recebido com sorrisos e apertos de mão ao voltar para casa. As pessoas paravam para cumprimentá-lo, agradecendo-lhe por ter mostrado a elas o poder da compaixão e da determinação. Sam ficava envergonhado com a atenção, mas também sentia um orgulho imenso por ter feito a diferença na vida de Thunder, consequentemente, na vida de tantos outros. A história de Thunder também trouxe uma nova unidade à comunidade. As pessoas começaram a se reunir para discutir maneiras de ajudar animais necessitados, inspiradas pelo exemplo de Sam. Um grupo de voluntários foi formado, dedicado a resgatar e cuidar de animais abandonados ou maltratados. Eles chamaram o grupo de Legado de Thunder, em homenagem ao touro que havia inspirado tudo. Sam tornou-se uma figura central nesse movimento, compartilhando sua experiência e conhecimento com os outros. Ele visitava regularmente o santuário para ver Thunder, trazendo notícias e atualizações para a comunidade. Cada visita era um lembrete do vínculo especial que ele compartilhava com o touro e da importância do trabalho que estavam fazendo. Um dia, enquanto se sentava na varanda de sua casa, Sam refletiu sobre o impacto que Thunder havia tido em sua vida e na vida dos outros. Ele lembrava do dia em que encontrara Thunder, doente e abandonado, e de como sua vida havia mudado desde então. Thunder não era apenas um animal, ele era um símbolo de esperança e transformação, um lembrete de que até os menores atos de bondade podiam ter um impacto profundo. Sam decidiu que queria fazer mais. Ele começou a planejar a criação de um santuário local em Meadow Grove, um lugar onde animais como Thunder pudessem ser cuidados e protegidos. Ele sabia que seria um projeto desafiador, mas também sabia que valeria a pena. Com a ajuda da comunidade, ele estava certo de que poderia criar algo verdadeiramente especial. Enquanto os dias passavam, Sam trabalhava incansavelmente para transformar sua visão em realidade. Ele reunia-se com os voluntários do Legado de Thunder, discutindo planos e estratégias para o novo santuário. A cada reunião, ele sentia uma renovação de propósito e determinação, sabendo que estavam fazendo a diferença. A história de Thunder tornou-se uma lenda em Meadow Grove, um conto de esperança e transformação que inspirava a todos. E, no centro dessa história, estava Sam, um homem que havia mostrado a todos o poder da bondade e da compaixão. Com o apoio da comunidade de Meadow Grove, Sam começou a transformar sua visão em realidade. O projeto do santuário local, inspirado no Legado de Thunder, ganhou vida própria, atraindo voluntários e doações de todos os cantos. Sam liderava o esforço com uma paixão renovada, sabendo que estava fazendo algo que teria um impacto duradouro.
O santuário, batizado de Refúgio Thunder, foi construído em um terreno doado por um fazendeiro local. Era um lugar onde animais abandonados ou maltratados poderiam encontrar segurança e cuidados. Sam trabalhou lado a lado com os voluntários, construindo cercas, estábulos e áreas de pastagem. Cada detalhe era planejado com cuidado, garantindo que o santuário fosse um lar verdadeiro para os animais. Enquanto o santuário tomava forma, Sam continuava a visitar Thunder no santuário onde ele vivia. Cada visita era um lembrete do vínculo especial que eles compartilhavam e da importância do trabalho que estavam fazendo. Thunder parecia prosperar em seu novo lar, e Sam sentia um orgulho imenso ao ver como ele havia se tornado um símbolo de esperança. O Refúgio Thunder rapidamente se tornou um centro de resgate e reabilitação de animais, conhecido por sua dedicação e compaixão. Sam e os voluntários trabalhavam incansavelmente, resgatando animais necessitados e proporcionando-lhes uma segunda chance na vida. A cada animal salvo, Sam sentia que o legado de Thunder crescia, inspirando mais pessoas a se juntarem à causa. Sam também começou a dar palestras em escolas e eventos comunitários, compartilhando a história de Thunder e a importância da bondade e da compaixão. Ele falava sobre como um simples ato de bondade poderia transformar vidas, usando a história de Thunder como um exemplo poderoso. As pessoas ouviram, inspiradas, e muitas se juntaram ao esforço para apoiar o santuário. À medida que os meses passavam, o Refúgio Thunder tornou-se um farol de esperança, não apenas para os animais, mas também para as pessoas. Era um lugar onde a compaixão e a dedicação se encontravam, criando um impacto que ia além das fronteiras de Meadow Grove. Sam olhava para tudo o que haviam conquistado e sentia uma gratidão profunda, sabendo que estavam fazendo a diferença. Sam sabia que a jornada não havia terminado, era apenas o começo de algo maior. Ele estava determinado a continuar o legado de Thunder, inspirando outros a agir com bondade e compaixão. Era uma missão que ele abraçava com todo o seu coração, sabendo que estava fazendo a diferença no mundo. E você, está pronto para fazer a diferença? A história de Sam e Thunder é um lembrete poderoso de como a bondade e a compaixão podem transformar vidas. Cada um de nós tem a capacidade de fazer a diferença, de ser uma luz de esperança para aqueles que mais precisam. Não importa onde você esteja ou quais recursos você tenha, há sempre uma maneira de ajudar. Você pode se voluntariar em um abrigo local, doar para uma causa que apoia animais necessitados, ou simplesmente espalhar a palavra sobre a importância da compaixão e do cuidado. A história de Thunder nos mostra que até os menores atos de bondade podem ter um impacto profundo. Então, por que não começar hoje? Descubra como você pode ajudar animais necessitados em sua comunidade e seja parte dessa corrente de bondade e compaixão. Junte-se a nós e faça a diferença, uma vida de cada vez. Lembre-se, cada ato de bondade conta. Cada vida transformada é um testemunho do poder da compaixão. Junte-se à causa e seja parte do legado de Thunder.